Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar do episódio número 3 do módulo 4 da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã. E o assunto hoje é o poder. O poder. Um historiador britânico, o nome dele era Lord Acton, escreveu o seguinte: o poder tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente. E apesar dessa advertência e das várias advertências feitas por Deus, o homem persegue o poder a todo custo. Parece uma reação contra a nossa consciência de não termos quase nenhum poder, não termos controle sobre quase nada, sobre, por exemplo, o clima, as manifestações violentas da natureza, nossa saúde, o sucesso dos nossos negócios, por aí vai, nossos relacionamentos. Esta vulnerabilidade cria em nós um senso profundo de insegurança. Para alguns, realça a nossa necessidade de buscar a Deus, aquele que tudo controla e que nos ama, que tudo faz para o nosso bem, cuja vontade para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Mas para outros, e aí podemos incluir cristãos, nós buscamos formas de controlar nosso mundo. Seja este controle limitado ou amplo, expressa-se através da capacidade que temos de exercê-lo sobre coisas e sobre pessoas. A esse exercício de controle chamamos poder, damos esse nome. E se você pensa que eu estou atacando os cristãos de hoje somente, ou os cristãos que vieram depois de Jesus, já no tempo de Jesus, os seus próprios discípulos, aqueles que andaram com ele para cima e para baixo de Israel durante 3 anos, não eram vacinados contra o desejo de poder. Porque já no fim, eles esperavam que depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com todo mundo cantando Hosana, Hosana, o grande rei, eles já se viam no posto de ministros do rei. E eles estavam reunidos e batendo papo, e Jesus pegou-lhes nesse papo, discutindo quem seria o primeiro-ministro de Jesus, quem seria o mais poderoso entre os discípulos. Veja só, 3 anos andando com Jesus, discutindo o poder. E Jesus teve que desabusá-los, né? E disse, olha, o líder de vocês vai ser aquele que for o maior servo. Quem servir mais, esse é o cara que me representa. Servir, não controlar. Mas essa lição é muito dura de absorver, não é? De um modo geral, a busca pelo poder anda de mãos dadas com a corrida pelo dinheiro, mas não necessariamente. Aos que buscam ter o poder de influência pelas ideias, como intelectuais, artistas, líderes religiosos, políticos. Sobre esses convém lembrar, novamente, que entre outros lugares que pode haver abuso de poder, é justamente porque a palavra abuso chega muito perto do poder na maior parte das vezes. Temos que sempre ter ter muito cuidado com o problema que pode ocorrer no púlpito. O púlpito é o lugar de onde emana potencialmente o maior poder, que é a palavra de Deus. E ela pode ser mal usada. Nós temos que ouvi-la. Eu falo eu não sou pastor, eu sou apenas membro de igreja,
eu ouço a palavra e eu faço uma crítica bíblica interna da palavra que eu ouço. Está de acordo com a Bíblia? Que bom. Não está? Opa, atenção, onde é que estamos indo? O abuso do poder por governantes é notório. Mas, mesmo assim, vale uma observação. Em todas as esferas da atividade, seja nos negócios, nas profissões, nas igrejas, no governo e no lar, a idolatria do poder geralmente começa com uma proposta aparentemente nobre. Para atingir os bons e dignos propósitos que temos, precisamos de poder. Por isso que o que começa como uma proposta política se transforma em ideologia, se transforma em partido e busca o poder. De nada adianta, dizem, uma ideia se nós não temos o poder para implantá-la. E daí nasce o poder, o exercício do poder, o abuso do poder para a perpetuação do poder em todas as esferas, seja na política, seja dentro da nossa casa. Nós temos que tomar muito cuidado com o poder. E eu gostaria aqui de introjetar uma coisa que é um conceito que é o seguinte: a grande batalha que teve na cruz foi entre dois poderes. Da parte de Deus, o poder do amor. Da parte de Satanás, o amor pelo poder. Satanás perdeu. Isso deveria servir de alerta para nós na nossa vida, de monitorar muito bem o nosso desejo por amor. E o poder torna-se um ídolo nosso, toma o lugar de Deus, à medida que o temos e o exercemos. O poder vicia e torna-nos dependentes. Eu sou poder dependente. Tem pessoas que são droga dependentes, pessoas que são álcool dependentes, mas muitas pessoas são poder dependentes. Entram em parafuso quando perdem o poder. Chega-se a um ponto em que é impossível viver sem ele. Quantas e quantas pessoas não abrem mão de seu poder, mesmo já passado o momento em que deveriam exercê-lo? Ditadores que se perpetuam no governo, donos de negócios que não o passam para uma nova geração, pastores que não têm mais nada a dar para a sua igreja, mas se recusam a serem chamados por Deus para outra obra. São tantos e tantos os exemplos. O apego ao poder faz com que percamos novas oportunidades de vida e de vida abundante, de amar. Porque o poder nos inibe de amar perfeitamente. Não há compatibilidade entre exercitar poder e amar, porque amar, na versão de Deus, é servir. Tanto que em Efésios 5, nos versículos 22 em diante, o apóstolo Paulo, ele descreve o relacionamento entre marido e mulher. E ele começa dizendo: a mulher seja submissa ao marido. E ele continua depois: e o marido sirva a mulher como Jesus serviu a igreja. Como é que ele veio como servo? Jesus veio como servo para nós, ele nos serviu até a morte. Ele não exercitou o poder de Deus. Quando ele voltar, ele virá com o poder que é dele legitimamente. Mas quando ele veio para nos salvar, para trazer a palavra de salvação e o ato de salvação através da sua morte na cruz e da sua ressurreição, ele veio como servo, ele veio para nos servir. Como é que nós ousamos querer ter poder
quando nós estamos aqui para servir uns aos outros. Tem que ser, o ídolo, o poder, tem que ser combatido ferozmente para que jamais venhamos a adorá-lo. E as armas para essa guerra contra o poder são a humildade aliada à vontade de servir e a consciência do poder de Deus, sempre exercidas para o nosso bem. Nesta batalha, a estratégia básica é relembrarmos nossa história com Deus, que éramos pecadores condenados à morte e ao inferno, salvo pela morte sacrificial e eficaz de Jesus, sem uma gota de mérito da nossa parte. Eu convido vocês a lerem no Evangelho de Marcos, o capítulo 10, do versículo 35 ao 45. E quando estivermos juntos para discutir, vou deixar essa pergunta para vocês. Você sente que precisa ter poder para realizar seus sonhos, suas metas de vida? Pense nisso. Até breve, quando nós encontrarmos novamente. Um forte abraço.